Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje é domingo. Acho que essa hora já é segunda, mas é dia de The Last of Us, é dia de vídeo sobre o episódio aqui no canal. Nós que chegamos agora no episódio 8, chamado When We Are in Need, ou Quando Estamos Necessitados. Um dos episódios que prometia ser devastador de corações, segundo as palavras do próprio Neil Druckmann, quando ele teve aqui na CCXP, que ele falou que o pessoal da Ubisoft nesse episódio caiu em lágrimas. Será que foi tudo isso? Bora falar um pouquinho deste episódio. Quem já tá acompanhando a gente desde o começo da série sabe que eu vou falar aqui o que eu achei do episódio em si, mas sempre fazendo um paralelo com o que acontece no game e um pouco da minha expectativa, da minha experiência de quem jogou e de quem tá assistindo a série agora, tentando complementar tudo isso, esse bando de informação para vocês terem aí mais ideias sobre o episódio e a gente poder trocar isso mais pra frente. Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é trazer um fato bem legal. O cara que faz o James nesse episódio, que é um daqueles dois que a Ellie se encontra no episódio, é o Troy Baker. Ele é dublador de videogames e entre as várias coisas que ele dublou foi o nosso amado Joe do The Last of Us 1 como o 2. Mas vamos ao episódio em si. A gente lembra que o Joe tinha tomado lá uma facada de uns caras que ele cruzou lá na universidade e a Ellie tá tentando manter ele vivo com o que ela tem à disposição. A série não chega a deixar claro quantos dias se passaram nesse meio tempo, mas ela e o Joe estão numa casa e ela tá saindo pra caçar pra ter alguma coisa pra eles comer enquanto o Joe tá lá meio moribundo, morrendo lá na casa. Nesse ponto ela tá tentando caçar um cervo e ela encontra dois caras, David e o James. Dois caras que também estavam ali atrás de buscar comida para o grupo da onde eles vêm. A gente não sabe quem eles são até esse momento. Na série eles anteciparam isso e a gente vê que eles estão ali num grupo e que pertenciam aos caras que o Joe e a Ellie encontraram lá na universidade. Quando a gente vem do game, a gente sabe que são um grupo de canibais. A série ainda não tinha deixado isso claro, mas vai jogando várias pistinhas que, se você estiver prestando atenção, você consegue pegar. Como: quando vamos enterrar o corpo do papai? Não vamos. Tá muito congelado o chão. E mais um pouco pra frente a gente já vê eles fazendo um sopão ali com um monte de carne que o cara que tá entregando diz ser carne de cervo. Então, assim, essa foi uma coisa que eu achei legal nesse episódio, eles mostrarem o grupo maior, já que a gente não vê tanto isso no jogo. Então aqui tu dá um contexto maior pro grupo, além de ter expandido um pouco o que a gente sabe deles no jogo. A gente vê que tem alguma coisa de submissão religiosa ali, ele mesmo se identifica para ele como um pastor, ele diz que é o pai de todas as pessoas que estão ali. Então tu vê que tem alguma coisa assim e que talvez nem todos ali saibam que estão comendo carne humana. Parece ser uma coisa que ele faz meio por baixo dos panos para manter os seus fiéis, ou o seu povo, ou a sua comunidade alimentada. No jogo essa questão dos canibais é muito mais clara. Então eu gosto um pouco de como eles fizeram essa ampliação, essa adaptação, mas eu sinto que a parte de ser canibal ficou um pouco mais suave na série. E eu vou explicar. Na cena em que a Ellie tá presa, na primeira cena, a gente vê que ele traz um prato de comida para ela, que ela diz que é carne humana porque ela vê uma orelha no chão. Quando a gente vai pro game, tem um cara, se eu não me engano é o James, que tá fatiando uma pessoa naquela mesa que a gente viu na série que tá na frente da cela da Ellie. Ali no jogo, a outra pessoa tá fatiando um corpo humano. Então a Ellie fica já com aquilo de: opa, estão comendo gente, mas os diálogos são iguais, o cara diz que é cervo. A grande diferença na série é a Ellie chuta, no jogo a Ellie chega a comer um pouco, porque afinal ela tá com fome, ele disse que era cervo, mas mesmo que depois ela acabe chutando na discussão, ela acaba comendo um pouco sim. Eu vou te contar que essa sequência eu gosto mais no jogo.
Tem muita coisa parecida, óbvio, o Neil Druckmann tá sabendo fazer muito isso na série, óbvio, ele é o dono de tudo, então é só ele sabe, a ideia tá na cabeça dele, é só ele fazer de novo, e ele faz isso muito legal. A gente já tem dito isso bastante, como ele consegue transportar cenas praticamente iguais do jogo pra série. Eu vou dizer que eu senti falta de um pouco dessa brutalidade que tem em volta dos canibais. Aqui eles tentam trazer isso um pouco nas atitudes do David, que são um pouco mais pro tom de que ele não queria só a Ellie no bando, tem alguma coisa de que realmente ele queria abusar da Ellie de alguma forma, então deixa meio subentendido que ele fazia isso com as outras pessoas da comunidade ali, do grupo deles também. Naquela cena final onde ele tá ali engasgando a Ellie, ou por cima da Ellie, né, dominando ela, tem um cunho sexual ali que tenta levar um pouco mais para justificar essa obsessão dele por ela, e que deixa a cena muito mais pesada, e com razão, afinal a Ellie tem 14 anos no jogo. Mas realmente a parte dos canibais eu sinto que a série deu aquela suavizada. De novo, não sei se é pela classificação ou por uma decisão criativa deles para a série, mas realmente eu gostava disso no jogo. Eu acho que dá um peso importante para a história e que aqui deu aquela segurada. Não tira o peso da sequência final, e aqui falando sobre as coisas boas que esse episódio fez, a cena final é espetacular. Eu esperava muito desse embate deles, porque é um dos embates mais pesados que a gente tem no jogo, e aqui eles conseguiram recriar isso muito bem. É agoniante tanto no jogo como eles conseguiram construir na série essa sequência dela lutando contra o David. E toda semana a gente vem exaltar a Bella Ramsey, e eu acho que cada vez ela consegue se superar, então não tem como deixar de exaltar o que ela tá fazendo. A sequência final dela é algo que transcende, assim. Se ela não ganhar pelo menos uma indicação a qualquer prêmio que ela possa concorrer por essa série, vai ser uma pena. Mas nem tudo são flores nesse 8º episódio da primeira temporada de The Last of Us. Algumas coisas me incomodaram bastante, principalmente no caminho para chegar até essa cena final maravilhosa que eu acabei de falar. Isso porque pela primeira vez eu senti que a série correu. Eu não sei se vocês vão lembrar que no nosso último vídeo sobre o episódio 7, eu falei que eles tinham um pedaço muito grande de história para condensar em um episódio apenas de 55 minutos, que é mais ou menos o que tem esse episódio. Pois então, esse sentimento foi inevitável, porque realmente a construção da relação do David com a Ellie, principalmente para justificar essa obsessão que ele tem pela Ellie, é muito rápido. A gente não consegue sentir essa construção como série. Eu acho que para quem vem dos jogos vai conseguir sentir melhor isso, vai conseguir absorver melhor essa obsessão dele, mas quem tá vendo só a série e aí pensando só como série, realmente não faz muito sentido ele querer salvar a Ellie enquanto tá toda a comunidade querendo o pescoço dela. Ainda mais por eles serem canibais, por eles estarem passando fome, por eles estar precisando de alimentos, e ele sabe que essas pessoas que eles estão pegando são alimentos, ele aquietava a comunidade e ainda conseguia alimentá-los. Então não faz muito sentido dentro da narrativa da série que ele quisesse salvar ela de alguma maneira, por mais que eles tentem justificar isso depois com essa obsessão meio predatória que ele acaba tendo na Ellie. E aí vamos voltar a fazer o paralelo com o jogo. No jogo, ele, naquela parte em que ele manda o James ir buscar os remédios, ele fica muito mais tempo com a Ellie. A gente vê essa relação deles se desenvolvendo, começa ali com a fogueirinha, eles conversando, aquele rolê de me fala seu nome, pra que tu quer saber meu nome, essas coisas. Enfim, todos aqueles diálogos são praticamente iguais. Só que eles têm um grande problema com infectados ali. E aí eles precisam, por vários momentos no jogo, eles passam por vários cenários diferentes, tendo que escapar desses infectados,
um ajudando o outro, e aquilo acaba criando uma certa cumplicidade entre eles, tanto que quando eles voltam pro lugar da fogueira, onde eles tinham deixado o cervo lá escondido, a Ellie já praticamente não tá com a arma na mão, porque realmente estava se criando na diversidade essa relação de confiança entre os dois. Além disso, o David acaba vendo a Ellie com outros olhos nesse momento, porque viu que ela é uma sobrevivente, que ela sabe se virar e que ela seria uma grande adição para o grupo. Então tudo faz muito mais sentido para ele não ter matado a Ellie logo que a viu. Além de que eles fizeram mais um corte bem grande numa parte que é quando a Ellie tá indo atrás de primeiros socorros para ajudar o Joe e ela tem que enfrentar mais um bando de homens que estão indo atrás dele. Isso no jogo desenvolve a Ellie muito como sobrevivente e a série deixa bastante isso de lado. E eu acho que para esse momento talvez tivesse um espaço para a gente ver um pouco mais da Ellie sobrevivente, já que o jogo muitas vezes tenta dar esse protagonismo para ela e realmente consegue dar. Mais um exemplo disso é no final do episódio, quando a Ellie sai sozinha de dentro daquela casa que está em chamas, e no jogo é o Joe que vai lá dentro e pega ela lá dentro e sai com ela da casa. Mas eu acho que nesse episódio faltou a gente ver um pouco mais disso. No jogo ela tá caçando de arco e flecha. Pô, a gente viu que tinha infectados ali. No momento que ela tava caçando o cervo com espingarda, com rifle, esses infectados já teriam chegado antes. Sabe? Então, realmente é uma coisa que, tipo, ok, deixamos infectados de lado. Eu não tenho muitos problemas com isso, de tu tirar a ação e focar no drama. Já falei isso outras vezes. Mas eu acho que em algum momento tu tem que lembrar que estamos num mundo que tem infectados. Eles não precisam ser o objeto da série. A série não é sobre eles. Mas a gente precisa ter essa lembrança constante de que eles estão ali. Principalmente quando situações com infectados vai ajudar a desenvolver os personagens e a trama, que é o que acontece nessa sequência envolvendo principalmente o David e a Ellie. E aí nós vamos. É ruim o episódio? Óbvio que não, a régua tá muito lá em cima. A régua de The Last of Us realmente tá lá nas alturas. E quando tu tem um episódio onde tu tem esse tipo de coisa pra pontuar, óbvio que a gente precisa falar e dizer que ele não manteve aquele nível 9,5, 10 que ela tava vindo, mas com certeza, principalmente pela sequência final, é um episódio ainda excelente, muito melhor que muita coisa que a gente vê por aí. Agora estamos indo rumo ao 9º episódio, e esse eu acho que a coisa vai ser bem mais tranquila, porque eles têm vários momentos bonitinhos até vir pro fechamento realmente dramático. E se a série vai seguir nessa linha de que a ação é secundária e eles estão focando realmente no drama, eles têm bastante tempo aí para eles fazer um excelente episódio final. E segurem seus coraçõezinhos pra você que não jogou, porque realmente o final de The Last of Us parte 1 é dolorido. Agora é a vez de vocês, se já assistiram o episódio, me contem o que acharam aqui embaixo nos comentários e a gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau. Ou segunda, porque o episódio aqui sai na segunda, né? É isso.